Bem-vindos ao Encontros Sobrenaturais, o podcast onde memórias se tornam portais. Aqui resgatamos relatos de pessoas da menor cidade do Espírito Santo que estiveram cara a cara, ou quase isso, com o inexplicável. Encontros com criaturas e presenças que desafiam a razão, narrados a partir das lembranças de quem as viveu. Cada episódio é uma porta que se abre para o desconhecido. E dessa vez, quem nos guia por esse caminho é Emerson. Abra os ouvidos e entre nesse encontro sobrenatural. Eu me chamo Emerson da Silva, tenho 32 anos, eu sou nascido, criado aqui em Piúma, sou piumense da Gema. Eu moro ali no Acaiaca na Beira Rio. O que eu lembro de Piúma é que quase não tinha casas, tinha muito terreno baldio. Em frente da minha casa, antigamente era paralelepípedo. Toda vez que chovia, alagava tudo. E certa noite estava minha mãe, minha irmã mais velha, dentro de casa. E lá de fora era um breu total, não se via nada. Piúma antigamente era o quê? Era pé de coco, coqueiral e pasto. Era muito pasto. E atrás de casa passava o rio. E naquela época, como não tinha iluminação pública, e a gente morava no Acaiaque, praticamente não tinha vizinhos. Quando o papai ia muito pescar, ele sempre estava pescando em alto mar, ela ficava muito sozinha. Aí uma certa noite, ela com minha irmã mais velha, só tinha as duas, meu pai pescando, ela passou pela janela e viu uma coisa brilhando. Do lado de fora. Aí ela decidiu ir ver o que era essa coisa brilhando. Aí ela deixou minha irmã dentro de casa, fechou a porta e foi atrás dessa coisinha que estava brilhando no meio do pasto. Aí ela foi tentar, quando ela foi andando, se aproximando, quando ela chegou para pegar essa coisinha que estava brilhando no meio do chão, quando ela se aproximou, ele se apagou. Ele se apagou e mudou de lugar, foi pro lado. Aí ela foi novamente tentar pegar essa coisinha brilhando. Quando ela ia para pegar, se apagava. Aí ela assim, deve ser um diamante. Antigamente tinha muita coisa de diamante. E quando ela ia para pegar esse diamante, que na cabeça dela era um diamante, ele se apagava e aparecia em outro lugar. Aí diz ela que antigamente para pegar os diamantes existia uma reza. E ela fez essa tal reza, só que eu não lembro qual reza que era. Aí ela fez essa tal reza e foi novamente tentar pegar aquele brilhinho que ela estava vendo, achando que era um diamante. Mas toda vez que ela ia pegar, ele se apagava e aparecia em outro lugar. Se apagava e aparecia em outro lugar. Até que ela parou e pensou, não, isso não é um diamante. O que está aqui comigo não é um diamante. Me arrepiei. Aí foi quando ela parou, pensou e ela deu uma volta naquele breu total, né? Ela virou descosta para frente da nossa casa, né? Quando ela olhou para trás e viu que o que estava ali tinha afastado ela da nossa casa sem ela perceber. Afastou ela da casa, afastou da nossa irmã, sem ela perceber. Que ele foi levando ela para longe, mas ela não percebeu. E ela viu essa coisa brilhando, eu tô todo arrepiado, Lucas. Ai, meu Deus, até minha perna. Aí, quando ela olhou para casa, que estava distante, o brilhinho estava atrás, assim, da casa, onde passava o rio atrás. Estava atrás, assim, brilhando, atrás da casa. Foi quando ela se desesperou. Minha irmã estava ali dentro, sozinha. Ela saiu correndo. E você, não sei se você conhece aquele bacurau, que tem... Isso você consegue ver ele durante a noite. Quando
ela começou a correr, Bacurau começou a gritar. Quanto mais ela corria, mais ele gritava. Quanto mais ela corria, mais ele gritava. E o desespero dela aumentava. A casa nunca foi tão longe, que ela nunca chegava perto da nossa casa. Até que ela conseguiu chegar, abriu a porta, entrou dentro de casa e fechou a tranca. Pegou a mão da minha irmã, elas se ajoelharam na cabeceira da cama e começaram a rezar o creio. Creio Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí durante a reza, ela foi rezando, o Bacurau que estava gritando, ao decorrer da reza, ele começava a diminuir a intensidade do grito dele. Até que ficou tudo em silêncio e aquele brilho que ela estava vendo, porque antigamente não era, as casas não era de lajota, não era de bloco, cimento, era de estuque. Se eu não me engano a palavra é essa, estuque. Então era madeira, barro. Então tinha uns furinhos e você conseguia ver do lado de fora. Então conforme ela ia rezando, o brilhinho foi se apagando. Então a partir dessa noite ela nunca mais colocou o pé de fora de casa. Porque para ela era o Saci de novo pegando uma peça nela. Novamente. Nunca mais ela saiu. Só durante o dia. Esse podcast é produzido pela Marangatu Filmes e realizado com recursos do Fucultura através do edital Cultura Digital de 2023 da Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo. Roteiro, direção, apresentação e edição, Lucas Carvalho. Produção, Débora Mana Marvila. Pesquisa, Débora Mana Marvila e Lucas Carvalho. Captação de som, de Daniel Pirola e Lucas Carvalho.